Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o ponto da virada que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Jorge Ravani de Lima, que nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mergulhou logo cedo no mundo do tráfico de drogas e passou a assumir grandes responsabilidades ali. Chegou a receber drogas em toneladas para abastecer inúmeros pontos de vendas. Esteve muitas vezes preso, fugiu de cadeias, foi maltratado, espancado das maneiras mais cruéis, baleado algumas vezes e até arrastado para ser morto. Em meio a muita infelicidade, angústia e solidão, ele tinha vontade de mudar de vida. Mas como? Sem forças, preso aos vícios e cheio de compromissos com o tráfico, ele estava condenado a morrer naquela vida, daquele jeito. E agora? Vamos saber agora o que aconteceu na vida do Jorge Ravani de Lima. Jorge, que prazer pra gente ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma satisfação. Prazer. Jorge, fala pra gente que bases religiosas que você teve na sua infância. A partir dos 7 anos de idade, os meus pais conheceram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E como diz em Provérbios 22:6, ensina um menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desviará dele. E assim os meus pais começaram a ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Dentro do lar é que nós recebemos os primeiros princípios da nossa vida. Aprendemos a balbuciar as primeiras palavras, dar os primeiros passos, né? Recebemos os primeiros ensinamentos e carregamos lembranças. E eu fui crescendo nos caminhos do Senhor. Mas, infelizmente, aos 16 anos de idade, eu comecei a olhar para o mundo lá fora e pensei, enganosamente, que o mundo tinha alguma coisa de bom para me oferecer. E eu comecei a escorregar, me afastar dos caminhos de Deus, comecei a usar droga, me tornei um viciado em droga. Mas olha, escuta, mas isso tudo ia acontecendo e você continuava indo à igreja, certo? A princípio sim. Uhum. Mas você foi se afastando e eu quero saber, Jorge, até que ponto que você se envolveu com este mundo? Fala pra gente qual foi o seu nível de envolvimento ali. Eu comecei a andar armado, a assaltar e comecei a entrar em guerras de tráfico e me envolvi tanto que durante 8 anos eu fiquei na vida do tráfico de droga. Recebíamos 2.000 quilos de droga e outros traficantes compravam conosco, abastecia as suas bocas de fumo lá no Rio de Janeiro. E durante 8 anos eu passei muita coisa, fui preso por causa de tráfico de droga, de assalto, fugi da prisão, serrando grades, muitas vezes era baleado, andava quilômetros botando sangue pela boca. Nossa! Por causa de tiro que me cortou por dentro das costas. Que é isso? Tenho bala alojada nas costas, tiro em cima da coluna, bala alojada dentro do joelho, 5 balas ao todo tenho alojada no meu corpo. E graças a Deus sou um maratonista, corro 42 quilômetros na maratona, sem sentir nenhum problema. E durante 8 anos eu carreguei um fardo terrível. Só que o Espírito Santo de Deus nunca desistiu de mim. Mas Jorge,
Com todo esse histórico aí de coisas ruins, eu quero saber uma coisa. Você com você mesmo, envolvido nessas encrencas todas e à beira da morte, muitas vezes, imagino, você era um camarada fora da lei, assumido, ou você se sentia deslocado ali, você se considerava uma pessoa má, uma pessoa marginal? Como é que era a sua relação com você mesmo? Por um lado, o inimigo coloca uma impressão na cabeça do jovem que vai para essa vida de que ele vai ser o cara. Por um lado, eu achava que durante algum tempo, e eu fiquei respeitado por outros traficantes, em guerra de tráfico, muitas vezes o traficante se esquivava de mim, tinha medo. E por outro lado, o Espírito Santo não desistia de mim. Às vezes, nas noites, eu perdia o sono. E às vezes ficava 1 hora sem dormir. E eu pensava nos tempos em que eu estava lá na escolinha, na escola sabatina, aos 7 anos de idade. Pensava na minha vida com a família. Vinha como uma retrospectiva passando na minha mente desde os meus tempos de infância. E eu chorava sozinho, deitado em um colchonete. Puxa vida. Com armas do meu lado, com drogas do meu lado. E eu chorava 1 hora, o meu travesseiro ficava molhado com as minhas lágrimas. Mas você estava amarrado ali naquele mundo. Só que no outro dia eu acordava e continuava a viver como antes, porque estava preso pelo vício, pelos compromissos com marginais. O que você considera hoje, quando você olha para trás, Jorge? Qual foi o fundo do poço dessa sua história? Eu já cheguei a ser preso por grupos de extermínios, que as autoridades, os homens, achavam que para mim não existia mais solução. É uma trajetória de crime, de tráfico, de assassinato, de assalto, de fuga, que não dá para contar rapidamente, que as autoridades achavam, esse aí, a única coisa é matando, para esse aí não tem jeito. Olha só. Tem pessoas que você olha para ele e diz assim, esse aí não tem jeito, só matando. Gente. Assim os homens me olhavam, e por isso um dia me prenderam. Um grupo de extermínio me arrastou numa madrugada fria e chuvosa e me levou para o meio do matagal, chamado Curva da Morte. Olha, que nome. Um lugar usado para desova, para jogar pessoas depois de morta. E lá eles me matariam. E tentaram arrancar a confissão de mim, perguntando onde estava a carreta de droga, aonde ficava a droga. E eu fui enrolando eles na conversa e eles viram que eu não ia falar nada. E disseram, já que você não sabia nada, então vai embora, corre. 8 homens apontaram armas para mim e eu percebi que eu morreria, porque era no meio do matagal, não tinha casa, não tinha pessoas, ninguém. Mas eu percebi também que se eu não corresse, eu morreria do mesmo jeito, então eu comecei a correr. Dei uns 2 passos, caí baleado, porque eles dispararam as armas. E ao cair baleado, eu pulei dentro de um matagal, saí correndo em zigue-zague, e graças a Deus saí baleado, mais uma vez baleado, mas fui embora com vida. Olha só. E ainda assim continuei no tráfico. Jorge, mas com todo esse envolvimento e sendo perseguido numa situação como essa, né, diante da sua vida, qual foi o ponto da virada na sua vida? Eu carregava uma tristeza e um vazio que nada preenchia. As drogas, as mulheres, o dinheiro, nada preenchia um vazio que eu carregava no meu coração. E às vezes no meio de outros bandidos fumando e cheirando cocaína, eu pensava, não me deixa sentir alegria aqui, Senhor, porque um dia eu quero sair. E a tristeza ia aumentando a cada dia. Até que um dia eu estava no meio de um matagal, sozinho, no meio de um pasto. E nesse matagal onde eu estava sozinho, eu estava sentado embaixo de pequenas árvores, sentado numa árvore que estava caída no chão. E ali sentado, Deus começou a trazer mais uma vez na minha cabeça os meus tempos de infância. Na escolinha, na igreja, com a família. Como um filme veio passando uma retrospectiva na minha mente. E Deus colocou 2 quadros na minha mente, o antes e o depois. Como era bom os meus tempos na igreja e como eu estava agora quase morrendo na vida do tráfico. E Deus falou no meu coração, olha o que você fez com a sua vida. E me veio uma tristeza muito grande. Só que junto com a tristeza veio também uma certeza.
Deus falou ao meu coração naquele momento o seguinte: olha, se você se ajoelhar aqui e agora e fazer uma oração no meio desse matagal, a sua vida não vai ser mais como antes. Você vai ter a força que precisa para dar o passo que deseja. E ali eu olhei para um lado e para o outro, não havia ninguém, não havia casa, não havia pessoa, nada que pudesse interferir na minha oração. Há 8 anos que eu não dobrava o joelho. É mesmo? Mas eu falei, hoje eu vou orar. Quando eu dobrei os meus joelhos, que eu botei os meus joelhos no chão e fechei os meus olhos, eu percebi que Deus estava muito mais ansioso por aquele momento do que eu imaginava. É mesmo? Que bonita essa frase, Jorge. Quando eu fechei os meus olhos, eu percebi um clima ao meu redor, um clima celestial. Um clima celestial começou a pairar no meio daquele pasto ali, e de olhos fechados eu percebi a presença de anjos de Deus. E eu comecei a chorar, porque no meu coração eu senti Deus dizendo, fala meu filho, fala porque eu estou aqui pronto para te ouvir. Fala porque há muito tempo que eu espero por esse momento. Fala porque há festa no céu por essa sua decisão neste momento. Apesar de eu não conseguir falar a princípio, eu fiquei uma meia hora ajoelhado, chorando, soluçando, e eu nunca derramei tanta lágrima na minha vida como aquele dia. O chão ficou todo molhado com as minhas lágrimas. Mas depois eu comecei a conseguir falar com Deus e me derramei aos pés de Cristo, pedi a Ele o socorro, o perdão, e que Ele me tirasse daquela vida, e pedi na minha oração, Senhor, coloca a morte diante de mim e me dê certeza que eu vou morrer, me avise para que eu consiga sair dessa vida, que eu acho que só assim eu vou conseguir. E Deus fez isso. Depois da minha oração, que eu saí, eu comecei a falar para os meus amigos do tráfico, né? Amigo, entre aspas, que eu iria viajar, que eu ia mudar, que eu ia sair, que eu ia abandonar a vida do crime. Eu tive algumas evidências de que eu morreria por queima de arquivo. Eu sabia de onde ficava a droga, eu tomava conta, eu sabia quem trazia. Vinha um caminhão do Paraná, uma vez por mês, trazia toneladas de droga para a gente, eu sabia quem trazia, sabia de muita coisa e agora queria sair. Então eu tive várias evidências, que eu não vou me deter nelas, que eu morreria por queima de arquivo. Olha só. Então eu entreguei a minha responsabilidade falando que eu ia viajar para um outro lugar e depois ia voltar, ia tirar uns dias no lugar e ia voltar. Mas eu sabia que eu morreria por queima de arquivo. E então eu entreguei os armamentos, entreguei tudo e saí. Só que eu comprei uma passagem para o Espírito Santo e abandonei a vida do crime e fui para a casa dos irmãos da minha mãe. Mas, gente, você comprou uma passagem, foi para o Espírito Santo fugido. Fugido. Você foi para lá fazer o quê? Cheguei na casa do meu tio, irmão da minha mãe, na lavoura de café. Lá nós andamos 1 quilômetro sem ver uma casa, só lavouras. E quando meu tio me viu chegar na casa dele, ele se espantou, porque sabia a vida que eu levava no Rio de Janeiro. Eu senti que ele não gostaria de me receber, mas ficou na dele, pensando que eu iria embora no outro dia. E no outro dia, quando eles levantaram pela manhã e foram para a roça, cada um pegou a sua enxada e ir para a roça, eu pedi uma enxada a ele, tio, me dá uma enxada para mim capinar com vocês. Ele, não rapaz, vocês veem passear, você veio passear e vai trabalhar, fica aí com a sua tia. E eu, não, me dá uma enxada, e ele não queria, e eu insisti umas 5 vezes, e ele parece que não queria me dar uma enxada, porque queria me despachar logo, né? Mas finalmente ele me deu uma enxada, e eu fui para a roça com eles, e mostrei que queria mudar de vida. Começou a vir calo de água na minha mão, que não estava acostumada com o trabalho, calo de sangue, começava a estourar e arder. E eu comparava a dor daqueles calos com o livramento imenso que Deus tinha me dado, e aquilo não significava nada. Olha só. E aí me dava mais força para o trabalho. Mas você vê, Jorge, que curioso isso, né? Você envolvido com drogas, usuário de drogas, então a gente pode dizer que a saída ali para a casa do seu tio é como se você tivesse ido para uma clínica de reabilitação, né? Isso. Ali foi a minha clínica de reabilitação. Quanto tempo você ficou na casa desse tio que pensou que você estava só de visita? Depois ele começou a avaliar o meu comportamento e começou a ver que eu queria mudar. E ele começou a comentar com os outros irmãos dele, irmão da minha mãe também, que eu tinha virado um leão na enxada.
E todo mundo queria me levar para a casa deles também para passar uns dias que eu não cobrava nada. Eu só queria o alimento, o trabalho e uma passagem sexta-feira para ir para a igreja no sábado. Então quer dizer que você voltou a frequentar a igreja a partir daquele momento? Eu andava 30 quilômetros a pé toda sexta-feira. Eu largava a minha enxada, sexta-feira, meio-dia, botava minha mochila nas costas, tomava um banho, me arrumava e andava 30 quilômetros a pé até a pequena cidade de Muqui, no Espírito Santo, onde eu dormia na casa da minha avó e pegar uma igreja, um ônibus no sábado de manhã para a igreja de Cachoeiro do Itapemirim. Gente, era a igreja mais perto da casa do tio onde você estava? A mais próxima. Eu andava 30 quilômetros a pé e mais 30 de ônibus. Olha só! Mas Jorge, você, tudo bem, passou ali aquele tempo, teve essa chance que sua família te deu, mas você tinha contas para acertar com a população, né, com o Estado. O que você fez para resolver sua vida diante do Estado? Eu era fugitivo da polícia, não tinha um documento sequer. Se eu arrumasse uma namorada para me casar ou arrumasse um emprego de carteira assinada, eu não poderia mexer com nada que envolve documento, porque eu seria recapturado. Então eu pensei, já que eu acertei a minha vida com Deus, eu quero acertar também com a lei dos homens. E fui amadurecendo isso ao passar dos anos no Espírito Santo. E um dia tive coragem e voltei ao Rio. Depois de visitar algumas igrejas e a família, fui à delegacia e me apresentei ao chefe de plantão. Gente, pensa bem nesse momento. Você chegando na delegacia e o que você disse lá? Eu disse para o chefe de plantão quem eu era, falei o meu nome, quem eu era no passado e quem eu era no presente. O que Deus tinha feito na minha vida. E assim como eu acertei a minha vida com Deus, eu também queria acertar com a lei dos homens. Você falou isso para ele? Falei isso para ele. O que ele disse para você? Ele mandou eu ir embora. Pediu para mim ir embora, arrumar um advogado que era melhor para mim, porque viu no meu semblante que eu não ofereceria perigo à sociedade, não era mais um bandido. Mas eu tinha um segundo objetivo, de entrar na prisão, não só para cumprir minha pena, mas também de conviver com os presos e ter a oportunidade de mostrar para eles a saída que eu tive do crime para que eles saíssem também. Gente, mas que história impressionante! E foi isso que aconteceu? E foi isso que aconteceu. Eu não quis ir embora como o chefe de plantão mandou, eu comecei a contar para eles detalhes de fuga, de onde eu fugi, cerrei grades. E ele vendo ali o meu apelo, a minha insistência, ele perguntou, você quer que eu ligo para a Polinter? Eu falei, pode ligar. E ele ligou para a Polinter e constatou que eu devia uma cadeia. Eu estava com 5 mandatos de prisão. Olha só. Me caçavam pelo Rio de Janeiro, mas nunca me achariam aqui, né? Estava no interior, numa roça. E então ele falou, bom, já a Polinter já sabe que você está aqui, sobre os nossos cuidados, então nós vamos ter que te recolher. Aí eu prontamente caminhei pelos corredores e fui para a cela. Gente, mas que história é essa, Jorge? Ali dentro da prisão, você realmente conseguiu falar de Jesus para as outras pessoas? Alguns presos criticaram pelo fato de eu ter me apresentado, outros gostaram. E graças a Deus, até aqueles que me criticaram, depois vieram a confessar para mim que precisavam de uma pessoa assim no meio deles. Porque o clima começou a mudar dia após dia. Comecei a cantar, louvar a Deus, fazíamos culto toda noite. E quando a pessoa passa por uma prisão, por uma situação assim, o coração está mais receptivo à palavra de Deus. Então toda noite a gente se reunia, fazia culto. E assim foi. Olha só, Jorge, é uma história impressionante, mas a partir dali, para você depois se restabelecer de novo na sociedade, por que caminhos que Deus te guiou? Eu tive um dilema que eu queria falar rapidamente, um dilema com o advogado. O advogado me deu uma versão para eu falar, mas eu não aceitei a versão do advogado porque não era a verdade. Ele queria que eu botasse a culpa dos crimes em outro marginal que já havia morrido, que o morto não fala. E isso foi um dilema tremendo que eu passei dentro da cadeia. Ele fez a cabeça dos policiais, do delegado, de tudo, para me convencer a aceitar a versão dele. E os policiais conversavam comigo, me apelavam a me aceitar a versão do advogado. E eu
já teve dias de eu ficar meio balanceado e eles diziam que eu ia tomar 100 anos de cadeia se eu não aceitasse a versão do advogado. Gente! Mas teve um dia, depois que eles me tiraram de dentro da cela e me levaram para uma sala confortável, no sofá, e tentaram me dar um terror psicológico, que eu ia tomar muita cadeia, e eu voltei para a cela triste, e quando eu cheguei na cela, eu abaixei a cabeça sentado, botei a cabeça entre as pernas, do meu lado tinha uma meditação matinal de uma escritora chamada Ellen G. White. E quando eu abri a meditação matinal, tinha um versículo cabeçalho de Isaías 28:15, dizendo: "E pusemos a mentira como nosso refúgio, debaixo da falsidade nos escondemos. Olha! Quando vier o açoite, não nos atingirá." E ela vem falando de pessoas que se defendem com mentira e de advogados inescrupulosos que defendem seus clientes com mentira. Gente! Aquilo ali para mim foi uma força. Claro! Mas olha, você foi Dias. achar uma passagem dessa justo nessa fase que você estava vivendo? No momento. E aí, o que você fez? Aí não tive dúvida. Chegou o dia do julgamento, eu estava lá perante o juiz, Dr. Cairo Ítalo David, um senhor de cabelo grisalho, e ele olhava para mim e perguntava, e eu, sim, senhor. Todas as perguntas, sim, senhor, exceto a uma. E o advogado lá fora não quis entrar, porque ele dizia lá fora: "Eu não vou entrar para defender esse cara não, o que eu vou falar para defender ele?" Então mandou um estagiário, um garoto, e o garoto não sabia falar muita coisa, e eu olhava para o juiz atentamente. O advogado, o garoto, botou a mão no meu ombro e pediu para não ficar olhando muito para o juiz, porque o juiz podia interpretar que eu estava marcando a fisionomia dele para no futuro encontrá-lo e fazer vingança. Mas eu também sei que o réu que não olha para o juiz, ele está mentindo, que olha para baixo ou para o lado, ele está mentindo. Então eu fiquei até o final olhando para o juiz e, graças a Deus, no final do julgamento, o Dr. Cairo Ítalo David disse: "Eu nunca vi um júri assim na minha vida. Se fosse por mim, eu liberaria o réu agora." Gente! Aquilo para mim foi melhor do que a liberdade, porque eu vi que Deus havia mostrado para ele que a minha vida estava transformada. O objetivo principal era esse. Olha só. E como que foi o caminho da sua vida a partir dali? Eu fiquei na prisão durante 7 anos e 4 meses. Apesar de ter sido condenado a 21 anos, fiquei 7 anos e 4 meses na prisão. Nesse período, muitas coisas se passaram dentro da prisão. Estudos bíblicos, muitos alunos, pessoas que eram traficantes, né, de droga, marginal, assaltante, e estudaram comigo a palavra de Deus e hoje são ancião de igreja, obreiro da Associação do Rio de Janeiro. Então, isso para mim valeu a pena o meu tempo que eu passei na prisão. Só que eu saí muito antes da hora, era para mim ficar 14. Milagre de Deus eu saí. Tanto que depois de alguns meses, a promotoria recorreu porque eu não devia ter saído e o juiz decretou a minha prisão de novo. Olha. Minha recaptura foi me buscar. Eu já estava trabalhando no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. E ali, graças a Deus, no dia que eles foram lá me buscar, eu não estava lá. E a administração chamou eles e conversou com eles que não podia, que eu era um bom funcionário, isso e aquilo, o pastor Irineu. E falou muito bem ao meu respeito e eles levaram as informações para o juiz e depois eu vim ganhar a liberdade definitiva. Gente! Né? Depois eu vim ganhar a liberdade definitiva e hoje eu já não respondo mais. Puxa! Só falta dar baixa na minha liberdade condicional. Que história impressionante, Jorge. É muito milagre que Deus fez na sua vida, hein, meu amigo? Fala só pra mim uma coisinha, uma curiosidade rapidinho. A sua mãe, imagino, né, a sua família, ao te receber de novo, ao ver você ali nas águas, né, batismais, como é que foi a reação da sua família em te receber de novo? Eles oraram 8 anos para isso. No dia do meu batismo foi uma festa. Por isso que ninguém deve desistir de orar. Foi uma festa tremenda e até hoje, quando eu vou no bairro onde eu morava, as pessoas me olham e alguns se emocionam e choram. Que coisa linda, é de emocionar e é de chorar mesmo, porque Deus é muito grande. Jorge, puxa, eu sei que você teria ainda muitas outras histórias para contar, mas a gente tem um momento aqui de umas perguntinhas rapidinhas no nosso programa. Tá preparado? Preparado. Vamos lá, então. Fala para mim o que vem à sua mente quando você pensa no tempo. Precioso. Casamento. Foi uma bênção na minha vida. Minha esposa Ana Paula, Elisa, minha filha. Que coisa linda. A grande lição da sua vida, qual é?
a grande lição: não precisa de cair para se levantar. Liberdade. Liberdade em Jesus. Justiça. Divina, só divina. Sofrimento. Sofrimento é o pecado. E um verso da Bíblia que te acompanha. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Puxa vida, que verso para a gente encerrar esse nosso momento. Esperei pacientemente pelo Senhor. Que Deus grande, né? Desse Deus que você veio testemunhar aqui pra gente. O nosso programa, sem dúvida, é um programa mais nobre a partir de hoje, depois de um testemunho desse. Faz justificar o motivo desse programa existir, uma história como essa. A gente vê que Deus realmente tem uma mudança de 180 graus para cada um que deseja. Muito obrigada, Jorge. E a gente termina o programa 180 graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão impressionante. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa.